O Deus revelado por Cristo Jesus não é um ditador que priva os filhos da liberdade de escolha. E foi assim desde o Jardim do Éden, ali o Senhor provou que não iria privar os seus filhos da liberdade. E por isso, por exemplo, Deus ali disse que era possível comer de tudo. Até o fruto proibido era possível, havia essa possibilidade, essa liberdade. O Senhor respeita tanto a nossa liberdade. Senão eu vou. Ele não faz. Outros podem dizer: pai, eu quero viver para mim mesmo, eu quero viver das vontades da minha carne. Faz alguma coisa, senão eu vou. Tira a minha liberdade, senão eu vou. E Deus não tira. Pai, eu quero me relacionar com fulana, vou me casar com cicrano, vou continuar fazendo isso, não vou deixar de fazer aquilo. Faz alguma coisa, tira a minha liberdade, senão eu vou. E Deus não tira a nossa liberdade. Ele é um pai que zela por nossa liberdade. E em meio a essa liberdade, nós aprendemos mais acerca dele e acerca de nós mesmos. E por isso, a pergunta que eu tenho que fazer aqui nessa noite é: e você? O que é que você tem feito com a liberdade que Deus te deu? Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e esse menino rebelde, ele começou a passar necessidade, e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas toda rebeldia tem um preço. Nós colhemos aquilo que em liberdade plantamos. E quais são os frutos que nós podemos colher de uma vida longe, distante de Deus? Por isso, na verdade, toda desgraça que o homem pode experimentar estando longe de Deus, na verdade é um ato de graça. Toda desgraça que o homem pode experimentar estando longe de Deus é um ato de graça. O filho menor, ele começou a passar necessidades e acabou cuidando de porco. Tinha chegado no fundo do poço, sozinho, sem dinheiro, cuidando do animal mais imundo, conforme toda a cultura, todo o sistema da época, estava cuidando de porco. E tinha tanta fome que até comida de porco tinha vontade de comer, e nem comida de porco lhe era oferecido. Só que de repente, no meio daquilo tudo, vem a graça. De repente a graça invade toda a desgraça humana. E o texto ali no versículo 17 vai dizer: e caindo em si. E caindo em si, no meio ali da completa perdição, quando parecia que não havia mais esperanças para o menino, o filho mais novo, ele se lembrou de algo. O filho mais novo, ele se lembrou de algo que trouxe a esperança de volta. Ele se lembrou de algo que fez ele ter vontade de voltar para casa. Vontade. Ele se lembrou e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E a primeira impressão que dá é que o que fez o filho mais novo querer voltar para casa foi a sua miséria.
Foi a sua necessidade, foi a sua fome. A primeira impressão que dá é que o que fez o filho mais novo querer voltar para casa foi o fato de que na casa do pai havia fartura. E sim, na casa do pai há mantimentos que não tem fim. Sim, existe fartura na casa do pai, mas não foi a miséria, não foi a sua fome, não foi a sua perdição que fez ele ter, que fez o filho rebelde ter vontade de voltar para casa. Quando o filho mais novo, ele percebeu que estava totalmente perdido e que não havia mais saída, ele se lembrou da bondade do pai. Ele se lembrou da bondade do pai. Foi a bondade do pai que fez ele ter vontade de voltar. Foi a vontade do pai que fez ele querer voltar. Até os empregados, até os escravos eram bem tratados. Havia dignidade nos escravos. E também havia a possibilidade de ser aceito depois de tudo o que ele tinha feito. O cair em si não foi perceber que ele estava ali na pior das situações. Isso ele já sabia há muito tempo. Já fazia muito que ele tinha se arrependido de ter saído de casa. A situação era a pior das situações. E a essa altura talvez o filho mais novo já tivesse até pensado em voltar. Só que sentimento de culpa, pensamentos como: puxa, agora já não deve dar mais. Não, depois de tudo que eu fiz, ele nem deve mais me considerar seu filho. Só que a graça invadiu a desgraça e o filho perdido caiu em si. Ele caiu em si, ele se lembrou: ei, espera aí, eu posso voltar porque o meu pai é bom, porque ele é bom, eu posso voltar. E é sempre a bondade do Pai que nos faz querer voltar. É sempre a bondade do Pai que nos permite ousar, sonhar em voltar. E é na bondade do Pai onde nós sempre encontramos uma segunda chance. Quantos aqui precisam de uma segunda chance nesta noite? Então o filho mais novo, ele bolou um plano. Ele iria pegar a estrada de volta para casa. E aí ele pensou no que ele diria para o seu pai. Depois de tudo que ele tinha feito, o que ele diria? E aí eu gosto de pensar que ele pensou em dar uma desculpa qualquer do tipo: ô pai, você está ligado, né? Foi culpa da minha juventude, do meu espírito de aventureiro. Não minha culpa, né, de outra coisa menos a minha. Só que aí ele pensou melhor. Ele decidiu fazer 3 coisas, versículos 18 e 19. Primeiro, ele decidiu confessar o seu pecado. Pai, pequei contra a sua lei, contra o Senhor, sou pecador. A segunda coisa que ele decidiu fazer foi reconhecer a consequência do seu erro. Não sou digno de ser chamado teu filho. E de fato, todo aquele que vive em rebeldia, que dignidade tem de ser chamado de filho de Deus? E a terceira coisa, ele decidiu aceitar que a justiça, né, fosse aplicada na vida dele, porque ele sabia o que teria sido justo. Ele sabia o que seria justo, assim como nós sabemos o que teria sido justo Deus fazer. Trata-me como um dos teus empregados, trata-me como um dos teus escravos. E parecia um bom plano,
Então versículo 20, a seguir o menino se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o retorno, a volta desse menino.